Bom, vamos aí então, né, galera? Vamos tentar fechar esse semestre, né? Tentar fechar aqui o nosso conteúdo de biomecânica. Só antes de eu continuar, nós marcamos a nossa avaliação para que dia? Deixa eu ver o dia, acho que foi dia 23, né? Só confirmar aqui para não falar besteira para você. Dia 23. Nossa P2, dia 23. E aí, galera, vai ser o seguinte. É... Vamos. Caião, boa noite, Caião. É nóis, Caião. É, Vamos. Eu vou dar a prova no dia 23, e aí, por uma questão de organização mesmo, a nota eu passo para vocês no dia 30, tá? Quer dizer, a nota da prova eu vou colocá-la no Moodle, né? Já tem a nota da P1, coloca a nota da P2. Mas a média, essas coisas, eu vou deixar para colocar no sistema da FEMA no dia 30. Por quê? Uh, por uma questão de organização mesmo, né? A gente tem mais uma turma esse ano, eu vou estar dando prova, avaliação para outras turmas, e fica mais fácil para poder dar o feedback para vocês, né? Para quiser tirar dúvida, saber a nota, tudo. Se eu, sei lá, colocar errado, né? A gente tira uma dúvida na hora da aula. Então eu vou estar disponível no dia 30, vou colocar a nota de vocês no dia 30 mesmo, tá? E aí quem tiver dúvida, tiver qualquer problema, na hora da aula eu vou estar aqui e a gente troca uma ideia para não gerar o mesmo transtorno que a gente gerou no final de semestre do ano passado, né? Para a gente ficar um pouco mais... para a gente se organizar um pouco melhor. Então, dia 23, provinha, e dia 30 eu vou estar aqui disponível e vou colocar a nota no sistema. E aí, quem quiser tirar dúvida da nota, aparece aqui e a gente troca uma ideia. Mas esse ano tá mais suave, cara. Esse ano a biomecânica é mais de boa. Bom, aula passada começamos a falar do último tópico, equilíbrio e movimento, demos uma passada em torque. Falamos de força muscular e torque, começamos a conversar na nossa aula passada, que foi na semana retrasada, que quem gera torque no nosso corpo é o músculo esquelético. Nosso movimento, ele é dado pela atuação dos músculos e dos ossos. Quem traciona o osso para poder gerar o movimento angular na articulação é o músculo esquelético. Então, quando o músculo contrai, ele traciona o osso do qual ele está inserido, e aí com essa tração eu tenho o movimento. Né? Na hora que eu contraio o músculo, eu traciono o meu osso e faço o meu movimento articular. E aí, a partir do movimento articular, eu tenho os diversos movimentos no meu corpo, inclusive o meu deslocamento no espaço, inclusive a minha deambulação. Né, quando eu vou andar. Quando eu vou andar, eu estou fazendo uma série de contrações e relaxamentos, produzindo torque sobre as minhas articulações e me locomovendo. Então, todo movimento no meu corpo, ele é realizado pela ação dos músculos agonistas e os músculos antagonistas. Que eu acho que ano passado a gente chegou a tocar nesse assunto em fisiologia humana, do qual o músculo agonista é o músculo responsável por gerar o torque que vai resultar no movimento, e o músculo antagonista é um músculo que tem uma função oposta, mas é o músculo que dá suporte no meu movimento. Tá? Como assim? Quando eu faço a flexão do cotovelo, quem está tracionando o meu antebraço quando contrai é o bíceps. É o meu bíceps aqui. Tá? E quando eu faço a extensão do meu cotovelo, quem está fazendo a tração do meu antebraço para fazer a extensão da articulação do cotovelo é o meu tríceps. Então o bíceps promove flexão do cotovelo e o tríceps promove a extensão do cotovelo. Tá? Então, quando eu falo da flexão do cotovelo, o agonista é o bíceps e o antagonista é o tríceps. Quando eu falo da extensão do cotovelo, os papéis se invertem.
O agonista é o tríceps e o antagonista é o bíceps. O músculo antagonista, ele vai dar sempre suporte para o movimento do músculo agonista. Ele vai contrair também, só que não vai ser uma contração suficiente para gerar o movimento na articulação na direção dele. Ele vai fazer uma contração suficiente para estabilizar a articulação durante o movimento. Então, quando eu faço a flexão do cotovelo, o tríceps também está contraindo, só que ele está contraindo só para estabilizar a articulação do cotovelo para eu fleti-lo. Se eu for fazer a extensão do cotovelo, o meu bíceps ele está contraindo também, ele está em tensão. Só que ele está contraindo o suficiente para estabilizar o cotovelo para o tríceps fazer a extensão do cotovelo. Tá? Então, esses são os músculos agonista e antagonista. O músculo agonista é o músculo responsável por gerar o movimento, e o músculo antagonista é o músculo que tem função oposta, responsável por dar suporte àquele movimento gerado. Tá? Só que pode acontecer, em determinadas situações, de eu fazer uma contração simultânea dos dois músculos. Eu posso fazer uma contração forte o suficiente do tríceps durante a flexão do cotovelo e do bíceps durante a extensão do cotovelo. Opa, aceitar aqui. Eu posso fazer uma contração forte do tríceps na flexão e do bíceps na extensão, tá? Determinados movimentos eu vou concorrer com o torque do músculo agonista e do músculo antagonista. E aí, nesse movimento, o torque gerado vai ser chamado de torque muscular líquido. Por que líquido? Toda vez que eu falo de líquido, eu estou falando da soma de vários fatores, né? Quando eu falo de movimento líquido, eu estou falando da aplicação de várias forças, e aí, por fim, a maior força, ela promove o movimento na direção do qual ela é projetada. A internet está caindo, está bambeando. Vocês estão me ouvindo, galera? Bom. Sim, professor. O Nick tá com, que eu conversei agora há pouco, tá Gabrielzão. Eu troquei de rede aqui em casa. Aí, troquei de rede aqui, vamos ver se a conexão... Porque a minha conexão tá dando uma variada aqui. Então, voltando. Quando eu falo de líquido na biomecânica, eu estou falando da aplicação de várias forças, e aí o meu movimento vai ser gerado na direção da força predominante, da maior força. Quando eu falo de torque muscular líquido, quer dizer que eu estou fazendo a contração de vários músculos, nesse caso do bíceps e do tríceps ao mesmo tempo, e a contração que vai prevalecer é a contração do músculo que apresentar mais força. Pensando em uma resistência, eu vou pegar o exemplo da resistência. Deixa eu ver aqui, tentar falar de uma maneira para ficar menos confusa possível. Tá. Assim como está na figura, eu vou pegar o bíceps como meu sistema, como meu ponto de referência, tá? Quando eu estou falando só da função do bíceps. Quando eu falo de torque concêntrico, eu estou falando do torque gerado na direção da contração muscular, tá? Então, no torque concêntrico, eu vou ter a contração do bíceps, que é o meu sistema,
E aí o movimento articular, ele é gerado na direção da contração do bíceps. Se a função do bíceps ao contrair é tracionar o meu antebraço para próximo dele, então o torque concêntrico do bíceps é a minha flexão de cotovelo, no qual o movimento articular ocorre na mesma direção do torque muscular líquido. Tá? Se eu fosse falar de torque excêntrico, o torque muscular líquido do bíceps, ele está tracionando, está gerando força em uma direção, só que o meu movimento articular está acontecendo em outra direção. Tá? E aí aqui, galera, ainda que os dois conceitos eles possam andar paralelos, vamos tomar cuidado em contração e torque. Contração muscular, eu estou falando do comportamento direto das fibras musculares. E o torque, eu estou falando do comportamento da minha articulação, tá? O torque, ele acontece em decorrência da contração muscular no corpo humano. Beleza. Só que quando eu falo de torque concêntrico e excêntrico, eu não estou falando do músculo. Eu estou falando da função da minha articulação. Então, quando eu falo de torque concêntrico, eu estou falando que o meu movimento articular vai acontecer na direção da minha contração muscular. E quando eu falo de torque excêntrico, o meu movimento articular vai acontecer no sentido oposto à contração referência. Então, tomando o bíceps como referência, o torque concêntrico é, no caso, a flexão do meu cotovelo. É o movimento articular que ocorre no sentido da contração do meu músculo de referência. E o torque excêntrico é o movimento articular que vai acontecer no sentido oposto à contração do meu músculo de referência. Tá? Então, eu tenho a contração muscular concêntrica, que é quando as extremidades do músculo se aproximam, e a excêntrica, que é quando elas se afastam. Então, quando eu falar de contração muscular concêntrica e excêntrica, eu estou falando do comportamento do músculo. Agora, quando eu falar de torque, eu estou falando do movimento articular resultante da aplicação de uma ou mais forças musculares. Torque concêntrico, eu estou falando do movimento articular na direção da minha contração muscular referência, no caso o bíceps, e torque excêntrico, o movimento articular no sentido oposto da minha contração do meu músculo principal, do meu músculo referência. Da mesma coisa vale para o tríceps. O torque concêntrico do tríceps, como o tríceps promove a extensão do cotovelo, no torque concêntrico ocorre o movimento da minha articulação no sentido da função muscular. Então, se tratando de tríceps, a extensão é o torque concêntrico. E o torque excêntrico em relação ao tríceps é a flexão do cotovelo. Por quê? A função do tríceps é gerar extensão. Se eu gerei flexão do cotovelo, o movimento articular aconteceu no sentido oposto da função muscular, e aí eu tenho um torque excêntrico. Com relação a torque concêntrico e excêntrico, alguém tem alguma dúvida? Tá? E aí, só ressalto mais uma vez, cuidado na hora de definir torque concêntrico e excêntrico, porque ainda que ele possa estar relacionado, ele não é a definição de contração muscular concêntrica e excêntrica. Torque, eu estou falando do reflexo do movimento articular em decorrência da contração de um ou mais músculos. E aí, galera, falando de torque ainda, eu tenho um conceito em biomecânica chamado braço de
momento. Ou braço de momento, ou braço de força, ou braço de alavanca, tá? E o que é esse braço de momento, braço de força ou braço de alavanca? É a menor distância entre a linha de aplicação da força e o meu eixo de rotação. Quando eu levo isso para o corpo humano, o meu braço de momento vai ser a menor distância da inserção muscular, que é onde eu vou estar, onde a minha força vai estar agindo. A força age na inserção muscular. Quando o músculo, a força não, perdão, a ação muscular age na inserção. Quando o músculo contrai, a força de contração traciona o osso na região que ele está inserido. Nunca na região que ele é originado, na região que ele está inserido. Então, o braço de momento é a distância do ponto de rotação da articulação e o ponto de ação da força muscular. Então, essa distância da minha articulação até a minha inserção muscular é o meu braço de momento, ou braço de força, ou braço de alavanca. E é importante eu saber isso aqui por quê? Quanto maior for o meu braço de alavanca, mais efetiva é a minha geração de torque. E quanto menor for o braço de alavanca, menos efetiva é a minha geração de torque. Como assim? Pegar o exemplo da porta de novo. Aqui na minha mão é o batente da minha porta e aqui é a continuidade da porta. Aqui na camerinha do celular é como se fosse a nossa maçaneta. Se vocês pegarem a porta mais perto de vocês agora, vocês conseguem abrir a porta aplicando força na direção da maçaneta, longe do batente. E vocês também conseguem abrir a porta aplicando força perto do batente. Tá? E aí eu pergunto para a Andressa. Andressa, tá aí, Andressa? Oi, tô aqui. Tá aí, Andressa. Tranquilo, Andressa? Tudo certo. Andressa, responde para mim. Se você for abrir a porta, você vai precisar fazer mais força para abrir a porta. Pegando longe da inserção dela no batente ou perto? Peraí, eu acho que pegando mais perto. Não, mais longe, mais perto do batente. Você aplica menos força para abrir a porta empurrando ela perto do batente do que empurrando ela longe? Eu acho que. Não, pera, eu vou aplicar mais força se eu empurrar ela perto do batente, né? Se você empurrar longe, você vai aplicar mais ou menos força? Se eu empurrar longe, eu vou Pensa assim, aplicar. tem É, a região que a da minha irmã entrou maçaneta. bem aqui na hora, ela me atrapalhou. Fechou. Aquela entrou e passou. Mas se ela tivesse perto, você podia falar para ela, ó, tenta abrir a porta pegando na maçaneta, agora tenta abrir a porta empurrando Ela ela tava perto do fazendo batente. isso. Ela E tava aí, aonde ela, fazendo isso agora. onde ela precisou colocar mais força? Pegando perto Mais do batente? força, Mais força. pegando. Porque assim, a porta ela tem o batente dos dois lados, né? Mas aí no caso é na articulação da porta, onde ela está inserida, onde ela gira para abrir e fechar.
para fechar. Ela precisou fazer a força próximo do batente, né? Na inserção, para poder abrir. E do outro lado, ela aplica menos força. Isso. Então, por meio desse experimento totalmente empírico, momentâneo, a sua irmã gerou torque mais fácil na maçaneta ou na inserção perto do batente? Na maçaneta? Na maçaneta. Sua irmã gerou torque mais fácil. E aí eu agradeço a participação da Andressa, porque a Andressa observou que a efetividade da geração de torque está em produzir maior quantidade de movimento fazendo menos força possível. Nós somos assim, a natureza toda assim. O ideal é economizar energia, sempre. Sempre. Então, quanto mais longe eu estou do ponto de inserção, menos força eu preciso aplicar para gerar torque. Mais efetivo é o meu torque. Quanto mais perto do ponto de inserção eu estou, mais força eu preciso fazer para gerar torque. Menos efetivo é o meu torque. Tá? Então, o braço de alavanca, ele demonstra perfeitamente, ele é demonstrado perfeitamente nesse exemplo da Andressa. O braço de alavanca da Andressa, ele é mais efetivo justamente quando ela abre a porta segurando na maçaneta. Por quê? A distância da mão da Andressa, que é o ponto de aplicação de força, para a inserção da porta no batente, que é onde a porta se articula, é maior. Quanto mais longe eu aplicar a força do ponto de inserção de uma articulação, mais efetivo é o meu braço de alavanca, mais torque eu produzo. Ou produzo torque mais fácil. Quando a Andressa aproxima perto da articulação da porta presa ao batente, ela vai precisar colocar mais força para abrir e fechar a porta. Por quê? O braço de alavanca dela diminui e aí ela tem mais dificuldade em gerar torque, tá? Então, o braço de alavanca é a distância de um ponto de rotação ou de uma articulação em relação ao ponto de aplicação da força. Quanto mais longe eu aplicar a força do meu ponto de inserção, do meu ponto de articulação, mais fácil eu consigo girar o torque, mais efetivo é o meu braço de alavanca. Quanto mais perto eu tiver dessa articulação, mais difícil é para eu gerar o torque, menos efetivo é o meu braço de alavanca. Tá? E aí você tem aquele exemplo clássico do Galileu? Eu acho que é do Galileu. Ou é do Aristóteles? Não, Galileu é mais pra cá, acho que é do Aristóteles, Que ele fala, dê-me um ponto e uma alavanca e eu moverei o mundo. E o que ele está falando? Ele está falando justamente do braço de alavanca. Né? Por quê? Se eu tiver uma pedra numa superfície e eu tentar movimentar essa pedra, empurrando ou erguendo essa pedra, eu vou precisar fazer muita força. Agora, se eu apoiar uma tábua embaixo dessa pedra e vir na outra ponta, na outra extremidade e empurrar essa tábua, eu crio um braço de alavanca e eu tenho mais efetividade em gerar torque do que se eu estivesse mexendo diretamente na pedra. E no corpo humano, é a mesma coisa, tá? Quando eu falo de braço de alavanca no corpo humano, eu estou falando da distância do ponto de rotação da articulação com a inserção do meu músculo.
Quanto maior a distância da inserção do músculo para o ponto de rotação da articulação, mais efetivo é o meu braço de alavanca, mais eu consigo gerar torque. Agora, quanto mais perto eu tiver o ponto de inserção do meu músculo, quanto mais perto a inserção do músculo tiver da minha articulação, do ponto rotacional da minha articulação, menos efetivo é o meu braço de alavanca, tá? E aí eu jogo na prática. Eu tô aqui em 90 graus. Quanto mais perto eu tiver de 90 graus, e aí tomando o bíceps como... bíceps porque como eu tô aqui na câmera, fica mais fácil de eu me movimentar, né? Mas se aplica no corpo todo. Tomando o bíceps como referência, quanto mais próximo de 90 graus o meu braço tiver, mais efetiva é a minha geração de força, tá? Tanto em relação ao bíceps quanto em relação ao tríceps. Agora, quanto mais perto de 0 graus na extensão ou na flexão eu tiver, menos efetiva vai ser a minha geração de torque. Menos efetiva vai ser... Oh, perdão, aquela hora eu falei força, mas eu tô falando torque, viu, galera? De torque. Quanto mais perto de 90 graus minha articulação tá, mais efetiva é a minha geração de torque. E quanto mais perto de 0 graus ela tá, menos efetiva é a geração do torque. Beleza? Por quê? Quanto mais perto de 0 graus eu tiver da minha articulação, mais próxima está a inserção do meu músculo do ponto de rotação da minha articulação. Quando eu estou em 90 graus, eu tenho um braço de alavanca efetivo o suficiente para poder gerar torque. Tá? Tríceps, mesma coisa. O tríceps eu consigo ir para 0 graus. Quer dizer, umas pessoas vão até além, dependendo. Mas quanto mais eu tiver em 90 graus, mais efetiva é a minha geração de torque. Quanto mais perto de 0 graus eu tiver, menos efetiva é a minha geração de torque. Tá? E aí quando eu falo a efetividade do braço de alavanca, efetividade em produzir torque gerando menos força possível. Tá? Em relação ao bíceps, quanto mais perto da flexão de cotovelo, menos movimento eu consigo gerar. E o tríceps, quanto mais perto da extensão do cotovelo, menos movimento eu também consigo gerar. Se tratando do bíceps também, só do bíceps agora, tanto quando eu estou perto de 0 graus na flexão, quando eu estou perto de 0 graus na extensão, nessas duas situações, o meu braço de alavanca diminui. Então, para eu gerar movimento, eu vou necessariamente precisar fazer mais força muscular. Agora, se eu estiver em 90 graus, eu faço movimento mais fácil gerando menos força muscular. Quer dizer, eu faço o movimento mais fácil com menos força muscular. Tá? No nosso corpo, a efetividade de um braço de alavanca vai ser dada pela quantidade de força que você precisa fazer para gerar movimento. Quanto mais força muscular eu preciso fazer, menos efetiva é a minha alavanca. Quanto menos força eu faço, mais efetiva é a minha alavanca. Tá? Então, no corpo humano, todas as articulações posicionadas a 90 graus possuem o braço de alavanca mais efetivo e conseguem gerar torque, conseguem gerar movimento articular mais fácil. Agora, quanto mais próximo de 0 graus, seja a favor da contração muscular ou contra a contração muscular, quanto mais próxima de 0 graus estiver a minha articulação, mais força eu vou precisar aplicar para poder gerar torque. Dúvidas?
Seguimos. O grande Caião atualizou o título ali, agora que eu vi. É nóis, Caião. Então, galera, vamos falar desses sistemas de alavanca. Sistemas de alavanca no meu corpo. O sistema de alavanca é uma máquina composta por um corpo rígido que gira em torno de um eixo. Tá? Um corpo rígido girando em torno de um eixo. Esse é o meu sistema de alavanca. O meu corpo humano, do ponto de vista biomecânico, só se movimenta pelo sistema de alavanca, tá? No qual as minhas articulações terão torque produzido pela contração muscular, tracionando o osso na sua direção. Então, todas as minhas articulações, elas se movimentam quando o músculo contrai, traciona o osso e gera torque na articulação. É assim que eu gero o meu movimento, certo? E aí, vamos segmentar parte a parte da alavanca no corpo humano para ficar mais fácil de eu poder observar esse sistema de alavancas atuando. Então, o braço da alavanca no corpo humano é a parte do meu corpo que eu quero movimentar, tá? Então, se tratando da minha mão, o meu braço de alavanca são os segmentos que compõem o braço de alavanca, são os meus dedos, mais especificamente cada falange do meu dedo, tá? O eixo do meu sistema de alavanca são as minhas articulações. As minhas articulações. Toda alavanca, ela vai ter uma competição, uma concorrência entre duas forças. Força potente e força resistente, né? Como nós já estudamos, potência, ela vai ser a minha capacidade total para poder gerar um movimento. Né? Energia é a capacidade de gerar movimento. Potência é a quantidade de energia total para gerar movimento. Quem corresponde à minha potência no meu sistema de alavancas no corpo humano? Quem tem a capacidade máxima de poder produzir movimento é o músculo esquelético. Então, a minha força potente, ela vai ser o meu músculo esquelético, mais especificamente a contração muscular. E a força resistente, que é a força que dificulta o meu movimento, que promove uma força na direção contrária ao movimento que eu estou gerando, é o próprio segmento corporal que eu estou movimentando, mais especificamente o peso desse segmento corporal, tá? Então vamos olhar aqui, ó, no nosso cotovelo, tomando como referência o músculo bíceps, o meu braço na minha alavanca, ou seja, o segmento que eu vou movimentar é o meu antebraço, aqui mais especificamente o rádio, né? Mas aí eu coloco o antebraço porque eu estou articulado com a ulna, quando eu vou movimentar, eu movimento o rádio e a ulna ao mesmo tempo. Então, o meu antebraço. O eixo é a articulação do meu cotovelo, tá? A articulação do meu olécrano ao meu húmero. A força potente da minha alavanca aqui nesse sistema é a contração do meu bíceps. Por quê? Se o meu bíceps contrai, ele gera torque no eixo, na articulação, e ele movimenta o braço, ou no caso, o antebraço, que é o meu braço, na direção da contração do bíceps. A força resistente aqui nesse exemplo
é o próprio peso do meu antebraço. Então, o meu osso, os músculos, os meus ossos, os músculos que estão presentes no meu antebraço, na minha mão, faz um peso, né? Ou seja, é a relação da massa e da gravidade, da força da gravidade. Então, eu tenho aqui um peso atuando. Então, para que a minha alavanca funcione, a minha força potente vai precisar ser maior do que a minha força resistente. Ou seja, o meu bíceps vai precisar fazer força o suficiente para movimentar o peso do meu antebraço, que é a minha força resistente. Tá? Então, essa é a definição de alavanca, e esses são os segmentos que compõem a alavanca no meu corpo. Né? No meu corpo, o sistema composto por um braço que gira em torno do eixo vai ter o braço, ou segmento corporal que eu quero movimentar, o eixo, que é a articulação, a força potente, que é o músculo, ou a contração muscular daquele responsável por movimentar aquele eixo, e a força resistente, que é o peso daquele determinado segmento corporal. Tipos de alavanca. Eu tenho 3 tipos de alavanca no meu corpo humano, tá? E a diferença dessas alavancas vai estar no posicionamento da força, da resistência e do eixo. Força, resistência e eixo. Então vamos lá. Alavanca de primeira classe. Na alavanca de primeira classe, a minha resistência e o meu eixo e a minha força estarão em lados opostos e o eixo estará entre eles. Então, na alavanca de primeira classe, eu vou ter uma competição direta da força e da resistência sobre o eixo. Tá? E aí, no caso, para a gente exemplificar melhor na natureza, seria o exemplo que eu dei da pedra. Se eu quero movimentar a pedra, eu chego mais perto da pedra, meu braço de momento é menor, então eu tenho menos efetividade em gerar torque, em movimentar essa pedra. Agora, se eu posicionar uma tábua abaixo dessa pedra e sobre um eixo, eu consigo movimentar essa pedra mais fácil. Tá? Então percebam que eu tenho a resistência de um lado, a força do outro e o eixo entre eles. Tá? Se tratando de corpo humano, a articulação que melhor exemplifica a alavanca de primeira classe é a articulação do nosso crânio sobre a nossa coluna cervical. Por quê? Quando eu vou fazer um movimento de extensão da minha coluna cervical, os meus músculos paravertebrais, multífidos, enfim, eles estarão atuando para que eles vão contrair para poder elevar o meu crânio e projetar ele posteriormente para que eu possa fazer a extensão da minha coluna cervical. E quando eu faço a extensão da coluna cervical, a minha força muscular, ela precisa ser forte o suficiente para quê? Para vencer a resistência do peso do meu crânio. Porque a minha cabeça pesa. Ainda mais a minha, que é uma caixa d'água forte e leve 50 litros. Então, para eu fazer a extensão da coluna cervical, eu preciso fazer uma contração nos meus músculos posteriores forte o suficiente para poder tracionar o meu crânio para trás, para poder vencer a resistência do peso do meu crânio e tracionar o meu crânio para trás. Tá? E aí percebam, a força resistente está de um lado, a força potente, que é a força muscular, está de outro, e o meu crânio está se movimentando aonde? Sobre o eixo, no caso, sobre a minha coluna cervical.
Então, para eu movimentar o meu crânio posteriormente e fazer a extensão da coluna cervical, eu vou utilizar a alavanca de primeira classe. Quer dizer, eu vou utilizar, não, eu não troco de alavanca mediante articulação, não é isso. Esse mecanismo corresponde à alavanca de primeira classe. Aqui eu tenho posicionado uma alavanca de primeira classe. A resistência está de um lado, a força potente está de outro, e a minha articulação está no meio, observando a competição entre a força potente e a força resistente. Tá? Alavanca de segunda classe. Na alavanca de segunda classe, a força e a resistência estão em lados opostos ao meu eixo de rotação. Só que no caso, a resistência vai estar entre a força e o eixo. Aqui, o eixo estava entre a resistência e a força, ou entre a força e a resistência. Desse lado, a resistência está entre o eixo e a força. Tá? E aí, exemplo da natureza, carrinho de mão. O eixo onde eu gero movimento no meu carrinho de mão é a minha roda. Tá? Antes da minha roda, a resistência é o peso do material que eu estou carregando no carrinho de mão e a força é a força que eu aplico com o meu braço. Tá? Então, a minha resistência está entre o eixo de movimento da articulação e a aplicação da força. No corpo humano, o exemplo da alavanca de segunda classe vai estar na atuação do tríceps sural, quando eu faço plantiflexão. Para fazer plantiflexão, a minha força potente está no músculo tríceps sural, a resistência que eu vou precisar movimentar, no caso, ela está localizada no meu membro inferior e na região proximal do meu pé, e a região distal é quem vai se articular para que eu possa fazer a minha plantiflexão, para que eu possa ficar na ponta do meu pé. Não é uma plantiflexão completa, porque eu não vou projetar as falanges posteriormente. Mas, enfim, eu vou fazer a plantiflexão para eu subir na ponta do pé para pegar um livro, para eu pular, dependendo, para eu colocar salto alto, né? Eu faço plantiflexão. Então, no corpo humano, a plantiflexão exemplifica a alavanca de segunda classe. E a alavanca de terceira classe, que é a que mais aparece no corpo humano, a gente fala na próxima aula, que já deu ali o nosso tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida?